Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Modo Carisma. Voltei a postar agora, então se você não for inscrito, se inscreva, deixa o like e comenta alguma coisa só para aumentar a relevância desse vídeo aqui para o YouTube. Bom, o assunto de hoje é o seguinte: neurociência é pior do que autoajuda. Mas antes de entrar no conteúdo propriamente dito, eu vou fazer uma pequena digressão. Eu vou falar um pouco sobre qual era o meu objetivo inicial com os vídeos do canal e qual está sendo agora. Vou falar especificamente sobre duração de vídeo. Quando eu comecei o canal, eu queria fazer vídeos maiores, vídeos de 20 minutos, meia hora, 40 minutos, enfim. Só que eu percebi que a minha linguagem é uma linguagem muito objetiva, sem rodeio, sem muita firula, sem muita enrolação. E aí, por causa disso, eu vi que os vídeos têm 8 minutos, 10 minutos, às vezes 12 minutos, e ali estourando 15 minutos. E eu poderia ficar enfeitando o pavão e fazer vídeos maiores, vídeos enormes. Só que não, eu percebi que eu sou um cara de linguagem objetiva, eu não fico enrolando, né? Eu até falo muito com meu pai sobre isso. O meu pai, ele dá a volta ao mundo para te dar um oi, e eu sou o contrário, eu chego e te dou um oi. E por que eu tô falando sobre essa questão de enrolar pra caramba? Porque eu percebi que é justamente o problema dessa galera aí da neurociência. Qual é o problema principal dessa galera aí da neurociência? É que eles falam demais por não ter nada a dizer, como diria o Renato Russo. Porque se você parar para pensar, essa galera da neurociência não surgiu, não caíram de uma árvore. Eles têm um histórico acadêmico, né? A maioria é doutor, os que não forem doutores, a maioria pelo menos é mestre. E aí, cara, a academia vive de artigo científico e para o seu artigo científico ser aceito, você tem que ficar enrolando. Porque, cara, para pensar, escrever um artigo científico não é um negócio fácil. Então, para você comprovar o seu ponto, você tem que enrolar pra caramba. E aí você vai, cara. Para você escrever uma monografia, você tem que enrolar pra caramba. Para você escrever uma tese de mestrado, você tem que enrolar pra caramba. Para você escrever uma tese de doutorado, você tem que enrolar mais ainda. E aí o que acontece? Esses caras vieram para os podcasts, vieram para as entrevistas. E imagina, você passa a vida inteira lendo artigo científico, lendo tese de mestrado, lendo tese de doutorado, e aí chega uma hora que chega a sua vez de falar. E aí o que acontece? Você já está cheio desses vícios de linguagem, de enrolar. Então qual é o ponto aqui, o ponto principal? O ponto principal é o seguinte: não é porque você tem a capacidade de enrolar por minutos, por horas, que você tem alguma coisa a dizer, que você tem alguma coisa a acrescentar. Porque você pega o vídeo dessa galera aí da neurociência e para pensar por esse aspecto. Eles são muito bons de lábia, eles enrolam muito bem, eles conseguem falar sobre assuntos complexos por vários minutos. Mas isso não significa que o que eles estão falando é relevante. Por exemplo, você pega esses caras falando sobre sono. Cara, eles vão te dar uma aula sobre sono. Só que muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, você sai pior do que você entrou, entendeu? É aquela coisa da caloria vazia. Caloria vazia, você comeu um hambúrguer, aquilo ali não te nutriu. Você engoliu aquilo ali, não serviu para nada. Só vai servir para te engordar e para fazer mal à sua saúde. Tá entendendo qual é o ponto? O ponto é o seguinte: não é porque você fala por vários minutos sobre um assunto que aquilo ali automaticamente te faz relevante. Teve um carinha desses aí da neurociência que falou mal do grande professor Pierre. Para quem não conhece, é autor do livro Aprendendo Inteligência. Se eu não me engano, esse livro já vendeu mais de 100 mil exemplares e esse livro é voltado para adolescentes do 6º ano, para que esses adolescentes aprendam a estudar. O objetivo básico do livro é esse, é te fazer aprender a estudar. Só que como você passa a vida inteira sem saber estudar,
você acaba lendo esse livro no ensino médio, na graduação, na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, enfim. Só que o principal é, quanto antes você ler esse livro, melhor você vai estar na vida. Mas enfim, agora eu fiz uma digressão aqui. Cara, o ponto é o seguinte, ele estava argumentando que o livro do professor Peer não prestava porque não tinha citação científica. Era basicamente o argumento principal dele. E aí eu te pergunto, um livro de 100 mil exemplares vendidos, que todo mundo gostou, que todo mundo adorou o livro, vamos, sei lá, 99% das pessoas que leram o livro gostaram e tiveram algum proveito daquele conhecimento ali. Aí chega um cara, só porque ele é um doutor da vida, e ele vai falar que o livro do cara não presta porque não tem citação científica. Cara, é um livro para adolescentes do 6º ano, não é um livro para acadêmico. Já começa por aí, não é um livro para acadêmico. Então, assim, o livro não tem que ter artigo científico. Um adolescente do 6º ano não está preocupado com artigo científico, ele está preocupado com ler aquilo ali e aplicar na vida dele. Basicamente é isso, ele não está preocupado com artigo científico. Só que tem um problema com esse negócio de artigo científico, é que a pessoa acha que tudo tem que ser pautado em artigo científico. Se não tiver artigo científico, não serve. E aí eu te pergunto, vou dar um exemplo básico aqui. Eu viro para você, eu moro em determinado bairro, e eu viro para você e falo assim, cara, não vai por aquela rua ali não, porque aquela rua é uma rua perigosa. Aí você, neurótico com artigo científico, vai me questionar assim, beleza, mas tem algum artigo científico da prefeitura? Tem alguma pesquisa? Tem algum estudo? Tem algum estudo estadual sobre isso que você está falando? Aí eu vou virar para você e vou falar assim, cara, não tem não. Não tem. Tem experiência prática. Eu conheço pessoas que já foram assaltadas aqui, eu já fui assaltado aqui, e eu acho que isso já basta. E esse cara não, ele vai ficar meio bitolado com o artigo científico. Então esse é o grande problema de artigo científico. É que essa galera se nutre deles próprios. Então, quem escreve artigo científico, lê artigo científico. E para você escrever artigo científico, você tem que ter lido vários artigos científicos. E aí você fica nessa loucura de tudo tem que ser comprovado por artigo científico. E tem outro ponto interessante sobre essa questão de artigo científico também, é que você pode simplesmente escolher o artigo científico que comprova o seu ponto. Então, se você quiser comprovar alguma coisa, você escolhe um artigo científico que comprova o que você está dizendo, mesmo que haja outros artigos científicos dizendo exatamente o contrário. A grande questão é a seguinte, não é porque alguém tem a habilidade de falar por vários minutos sobre um determinado assunto que ela tenha algo relevante a dizer. Não necessariamente a pessoa vai ter algo relevante a dizer. E outro ponto é que artigo científico não traduz a verdade e não traduz as experiências empíricas que a própria pessoa teve. Não é porque eu tive uma experiência e eu comprovei com aquela experiência que se não tiver um artigo científico comprovando o meu ponto, que esse ponto deixa de existir. Então, muito cuidado com essa galera da neurociência. Você tem que ficar ligado, você tem que perceber se o que eles estão falando realmente é relevante ou se é só enrolação. Na maioria dos casos, é uma mera questão de enrolação. Então, muito cuidado com o que você vê na internet e fazer essa análise de filtro. Cara, não é porque o vídeo tem 1 hora que ele vai ter alguma coisa relevante ali. Às vezes não, às vezes é enrolação pura do começo ao fim e não tem nenhum tipo de conteúdo relevante ali. Por hoje é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você não se inscreveu lá no começo, que nem eu falei, se inscreve agora, deixa o like e comenta o que você achou dessa ideia aí de artigo científico, de neurociência, de ficar enrolando. Qual é a sua opinião sobre essa galera da neurociência aí? Eles enrolam ou eles de fato têm alguma coisa a nos ensinar?